Boa tarde, vou me apresentar primeiramente. Meu nome é Carolina, eu sou diretora do Varejão das Tintas. Gostaria de agradecer a todos que estão aí nos assistindo, nos prestigiando. Hoje uma palestra muito especial. Quero agradecer também a Sherry Williams pela oportunidade, pela parceria, ao Pedro, né, por topar embarcar com a gente aí em mais uma aventura, né? Para a gente é muito diferente fazer tudo tão virtual. Eu particularmente gosto muito da presença, de ver o pessoal mesmo, então nós estamos aprendendo a fazer o diferente. Agradecer também ao pessoal do Modernos Eternos, e aqui a minha oportunidade de parabenizar todos os profissionais que participaram dessa edição. O talento, a criatividade, como ficou lindo. Convidar todos que não tiveram ainda a oportunidade de entrar no site do Modernos Eternos BH, fazer um tour virtual pelos ambientes, e eu tenho certeza que vocês vão adorar. Tanto os ambientes do Modernos Eternos, quanto hoje a palestra do Pedro. Então, mais uma vez, Pedro, muito obrigada. E vou passar agora a bola para a Patrícia, que é da Sherry Williams. Paty, muito obrigada mais uma vez. E eu espero que todos vocês gostem e curtam aí esse momento tão especial com a gente. Obrigada, Carol. Bom, é um prazer estar aqui com vocês novamente nesse 5º ano de parceria. Agradeço ao pessoal todo do Varejão
por apostarem, né, nesse nosso formato aqui de divulgar as tendências também nesse evento. Estou morrendo de saudade de vocês aí de Minas e também das nossas visitas guiadas que a gente sempre faz aí no evento. Então agora a gente vai fazer alguma coisa diferente, né, nessa condição que a gente tem. Quero agradecer também o Pedro por estar aqui com a gente. Ele vai contar um pouco sobre a nossa parceria desse ano. Tem muita coisa a ver o nosso estudo de tendências com todo o processo criativo do Pedro, por isso que ele está aqui hoje com a gente, para poder explorar e contar para vocês um pouquinho melhor. Queria já deixar aqui registrado também agradecimento a todos os profissionais que usaram aí as nossas cores, os nossos produtos nos ambientes, né, da mostra mais esse ano. E avisar para todo mundo que na semana que vem eu vou estar fazendo um tourzinho meio que virtual, dizendo aqui para vocês um pouquinho de cada uma das cores dos ambientes, sempre linkando com o nosso estudo de tendência. Então, muito obrigada. Quero passar agora a bola para o Pedro, aqui que é o nosso convidado de hoje, porque ele tem muito conteúdo para passar para vocês. Então, obrigada mais uma vez ao pessoal da Modernos, obrigada, Carol, e vamos em frente. Olá, muito boa tarde a todos. Paty, muito obrigado pelo convite. Carol, estar aqui conversando com vocês sobre o que eu mais amo fazer na minha vida. É sempre um prazer. Queria agradecer aí todos os profissionais aí que estão compartilhando um pouquinho do tempo deles aí também, nesse bate-papo, né? Porque a gente, junto da Sher Williams, a gente desenvolveu essa proposta de tal maneira que, uma vez que hoje em dia a gente tem as possibilidades tecnológicas, de forma que vocês se sintam muito próximos aqui, é um bate-papo. Então, vocês façam as perguntas que vocês querem no momento que julgarem mais oportuno, escrevam ali, a Paty está sempre de olho. E, enfim, então, nos próximos minutos eu vou compartilhar um pouquinho para vocês sobre essa parceria, essa collab tão produtiva, tão interessante que eu desenvolvi junto da Sher Williams, principalmente nesse sentido, né? Todos os anos eu estou desenvolvendo uma coleção que leva muita brasilidade ali principalmente para o Salão de Milão, e ter esse suporte da Sher Williams, me ajudando a entender as tendências, me ajudando a entender o comportamento das pessoas, foi fundamental, conforme vocês vão ver aí na sequência. E, por último, queria dizer que eu estou super curioso de conhecer a Modernos, espero que em breve aí a gente consiga estar fazendo uma visita para BH, onde eu estive ano passado, uma cidade maravilhosa que eu adoro e quero muito conhecer a mostra e ver o uso por parte dos profissionais dessa nova coleção da Sher Williams aí, estruturada nesses 4 pilares, né? O santuário, encontro, conectividade e fusão, das quais uma delas baseou muito a minha nova coleção. Então, eu vou pedir licença para vocês para compartilhar a tela agora e fazer uma apresentação no qual vou falar um pouquinho dessa minha trajetória, né, e como que os meus produtos são muito focados no sentido das raízes brasileiras e norteados principalmente no sentido de cores. Quando a gente fala de uma coleção, eu tenho que falar de 360 graus, não é mais só o produto, mas a emoção que está no entorno dele, e essa emoção se faz muito bem representada pelo uso de cores. Bom, então, novamente, meu agradecimento à Sher Williams, que propicia esse nosso encontro aqui no canal da Modernos e Eternos, para conversar e compartilhar um pouquinho com vocês a minha visão sobre a importância das cores no decorrer do meu processo criativo, né? Agora, antes de mais nada, eu gostaria de salientar que eu desenvolvo poucas collabs, porque eu sigo muito o meu propósito e os pilares que são que norteiam o meu trabalho, né? E com a Sher Williams eu encontrei pilares que têm uma intersecção muito forte em comum com o meu trabalho, né? A questão de ser global e local. A Sher Williams está presente em mais de 120 países, em mais de 76 anos aqui no Brasil. Eu também acredito muito nessa questão de, sim, pensar local, desenvolver a coleção local, mas para o mundo, né? Uma vez que a gente vive num mundo super conectado. O outro pilar muito importante é a questão da inovação.
Sherwin-Williams desenvolve uma série de produtos, né, como Metalatex Bacter, Creo, o Metalatex acrílico fosco, super lavável, e eu também estou sempre buscando inovação no meu trabalho. Alguns de vocês conhecem, por exemplo, a cadeira esqueleto, no qual eu me utilizo de resíduo de sementes de frutas brasileiras reinjetadas, que se tornam uma peça feita a partir de frutos brasileiros, né? E, por fim, a questão da sustentabilidade e as tendências. Eu acho que as tendências, elas nos movem, elas movem muito o nosso processo criativo. Eu, como criativo, estou sempre muito atento às tendências, mas a definição da tendência que eu realmente gosto é que é a inclinação em função de movimento social, econômico e político. E exatamente esse ponto que eu acho que é uma troca muito rica que eu tenho junto da Sherwin-Williams, né? A gente está analisando vocês e todas as pessoas o tempo inteiro para entender o que nós vamos criar para vocês. No caso da Sherwin-Williams, as cores, e no meu caso, a questão dos produtos. Então queria dizer que para mim é um grande prazer e muito importante para esse meu trabalho criativo, né? Agora, alguns de vocês não me conhecem, não conhecem o Pedro Franco, mas talvez vocês conheçam alguns dos meus produtos. Como alguns aí, os principais que eu coloco aí nessa tela, né? A minha cadeira esqueleto, a poltrona under construction, eu tenho a minha poltrona antropófago, talvez tem muita gente que não me conhece, mas conhece, por exemplo, a cadeira esqueleto, o que me deixa muito contente, porque mostra que o produto ele efetivamente atingiu o propósito pelo qual ele é criado, né? Que ele é criado para as pessoas. Agora eu vou voltar um slide aqui atrás para falar um pouquinho dessa minha trajetória, né? Eu participo há mais de 20 anos desse que é o maior evento mundial de design, que é o Salão de Milão. Eu tive o privilégio de ter sido premiado com 22 anos de idade, como vocês veem ali naquele pequeno círculo amarelo, ali no ano 2000, quando eu criei uma poltrona que se chamava poltrona orbital. Com essa peça, eu me tornei capa de um livro internacional de design. Um grande curador que se chama Vani Pasca escolheu minha poltrona para ser capa desse livro. E também fui premiado e expus pela primeira vez nesse que é o maior acontecimento mundial de design. Eu brinco que desde então eu me considero designer, porque uma vez que você está em Milão, você se linka com o mundo inteiro, né? Curadores, jornalistas do mundo inteiro e principalmente com admiradores do design, né? Por isso, exatamente por isso, desde então, eu decolei na minha trajetória criativa, sempre premiando um caminho entre Brasil e Itália. Nessas pequenos círculos amarelos que vocês veem, tem alguns outros pontos importantes dessa minha trajetória, né? Em 2009, eu fui convidado para a minha primeira palestra internacional na Torino Design Week, ao lado do Enzo Mari, um dos maiores designers do mundo, que agora ele nos deixou aí há poucos dias. Foi um grande privilégio, eu falando como jovem design brasileiro e ele como um consagrado designer europeu. Já em 2012, o Salão de Milão me convidou para fazer uma palestra ao lado do Fábio Novembre, contando um pouquinho sobre como era o pensamento do designer nos BRIC, né? Os BRIC, naquele momento, estavam numa grande evolução aí de mercado e eles queriam saber um pouquinho como que era esse nosso processo criativo. Já em 2016, a minha cadeira esqueleto, ela foi convidada a fazer parte do maior museu do mundo de design, o Vitra Chadepot, e o que me orgulha muito é que ela também foi convidada em função de uma matéria-prima que a gente desenvolveu aqui no Brasil, 100% made in Brasil. E em 2018, o Salão de Milão me convidou novamente a fazer uma palestra, agora contando sobre a minha trajetória. E a minha trajetória na Itália, ela começa no Fora Salone, depois eu fui convidado pela curadora Marva Griffin a participar dentro do Salone Satélite, aquele espaço no qual eles escolhem 100 designers jovens, promissores, e no qual participei em 2010, 2011 e 2012. E desde 2013 eu fundei a minha própria indústria e me tornei a primeira indústria da América Latina convidada a participar do Salone del Mobile de Milão. Para finalizar, ali em 2019, um outro momento muito importante da minha trajetória, que foi quando o maior festival de design da Ásia, o Seoul Design Festival, me convidou a contar sobre a minha trajetória, e também quando o Politécnico de Milão me convidou a ministrar uma aula magna, contando também um pouquinho da minha trajetória. Então, eu passei aqui, obviamente, muito rápido, são 20 anos de trajetória, mas o que eu posso dizer é que eu fico sempre muito contente de falar sobre design, porque é a minha vida que eu amo há 20 anos desenvolvendo produtos
principalmente com o DNA brasileiro, né? A questão do DNA brasileiro, para mim, ele é fundamental. Por mais que eu sempre esteja conectado com o que acontece lá fora, sempre expus os meus produtos lá fora, o que sempre me moveu no aspecto criativo foi efetivamente a minha brasilidade, o DNA da minha brasilidade. E isso me trouxe uma grande repercussão, não só pela mídia nacional, como internacional. Como uma imagem fala mais do que 10 mil palavras, eu queria compartilhar com vocês algumas dessas matérias, né? Regional e global, brasilidade industrial, design made in Brasil, design brasileira. E lá fora a mesma coisa, La New Wave brasiliana, Brasil democratizar o desenho, enfim, essa questão de criar em função das minhas raízes é o que abriu as portas do mundo para mim. E desde um determinado momento que eu vou contar um pouquinho para vocês, mais do que produtos, eu comecei a querer expressar essa minha brasilidade em função dessas diferentes regiões do Brasil, que eu viajava e convidado a ministrar algumas palestras e que me encantavam, né? Não existe um único Brasil, existem vários Brasis. Um dia uma jornalista me perguntava como que é criar um DNA brasileiro. Eu falei, qual dos DNAs brasileiros você quer saber? Né? A gente tem isso que nós temos de mais maravilhoso. A gente é um país que tem muitas diferentes formas de ser, diferentes culturas, e é isso que nos torna únicos. E aí, desde então, também tive uma grande repercussão com essas coleções. Uma coleção inspirada no Cariri cearense, uma coleção inspirada ali no Jalapão, no Tocantins, uma coleção que eu fiz que se chama Fernando de Noronha, mas isso é um motivo que eu vou conversar um pouquinho mais adiante para vocês. Mas a grande questão é que, nesse momento, eu comecei a traduzir a minha brasilidade através dessas diferentes localidades brasileiras. E, por fim, aqui um pouco das minhas últimas convicções, aquelas convicções que nortearam a minha última coleção, são revistas que estão agora na banca. Vocês vão ver que a minha última coleção ela foi muito inspirada na questão da renda, nas rendas brasileiras, rendas das mais diversas partes do Brasil, mas principalmente esses dois pontos aqui eu gosto muito de falar, né? A questão do papel do design incomodar. Eu acho que hoje em dia a gente está com um mundo farto de produtos, o mundo não precisa de mais um produto. Ele precisa de produtos que eles tenham alma, que sensibilizem as pessoas, que tenham um valor a mais do que a função de uso, né? E aí entra também essa outra frase que está ali, design com propósito. Eu acho que a gente precisa criar com propósito, são anseios aí que eles vão além das preocupações comerciais. Eles vão, sim, na forma e no sentido do design ser uma grande engrenagem que pode deixar o mundo mais bonito. Seja o design de produtos, design de interiores, a arquitetura. Bom, aqui é sobre a minha última coleção, que eu vou mostrar mais adiante, que está tendo bastante repercussão, acho que principalmente, novamente, em função desse grande diferencial que o Brasil tem para o mundo, né? As nossas rendas, elas são diferentes, não só em relação ao mundo, mas entre os estados brasileiros. Agora, já que eu falei de propósito, eu gosto sempre de dizer a questão do propósito da criação, me inspirando um pouco no princípio dos Imagineer, né? Aqueles responsáveis por criar e desenvolver personagens. A coisa mais fácil para eles é desenvolver o shape, é desenvolver efetivamente a forma daquele personagem. Mas o mais difícil é eles criarem efetivamente a história, a alma que vai compor aquele personagem. Ou seja, qual a história que compõe, quais são as expectativas, qual é o perfil daquele personagem. Aí sim ele toma vida, ele ganha corpo, e aí ele se torna verdadeiramente um personagem. Agora, a nossa criação, principalmente, eu sempre acreditei isso como um ponto fundamental da minha criação, né? E além da forma, né? E além dessa questão da forma e da função, sempre procurando o contexto da emoção e principalmente procurar um pouquinho desse DNA histórico que compõe o produto, né? Os arquétipos. Aí sim eu tenho um produto que é um design com alma. E quando você tem um produto com alma, você acaba tendo um produto que ele é atemporal, né? Porque quando a gente explora a nossa alma, as nossas raízes,
a gente se torna único no mundo. É muito difícil a gente ter um déjà vu de produto quando a gente está explorando as nossas próprias raízes. Porque as minhas cicatrizes, a minha experiência de vida, as minhas conquistas, elas são diferentes de cada um de vocês. E quando a gente explora um pouquinho dessa nossa DNA, a gente acaba efetivamente tendo um produto único. Agora, conforme eu estava falando, para mim, essa questão da alma, ela está diretamente relacionada à raiz. Eu nunca criei olhando para fora, né? Eu sempre criei olhando para dentro, e olhando não só para dentro do Brasil, mas o contexto do Brasil que eu estava inserido naquele momento, ou que eu me fiz inserir, fui viajar, conheci, fiz uma imersão, né? E é isso que eu venho de várias maneiras traduzindo essas raízes brasileiras. Óbvio que no decorrer de 20 anos, eu gosto muito de parafrasear o Raul Seixas, né? Eu prefiro ser essa metamorfose ambulante. Ou seja, em cada momento eu tinha uma forma de expressar o meu ser brasileiro, as minhas raízes brasileiras. Passando rapidamente, eu mostro aqui para vocês, por exemplo, uma chés minha que também foi muito premiada e publicada, que chamava Chés Macunaíma. O contexto do mundo naquele momento era completamente diferente do contexto que nós temos hoje. Mas, para mim, um grande símbolo, né, naquele momento se falava, assim como hoje, mas naquele momento se começava a se falar muito sobre a questão da sustentabilidade. E sempre me encantou aquele símbolo da Amazônia, ou de algumas regiões do Acre, que é a questão do látex de seringueira, né, o processo daquele seringueiro, tirando o látex da árvore, e a questão das redes, que são tão brasileiras, das redes indígenas. Foi a partir disso que eu criei essa minha chés. Então, neste momento, em 2001, essa foi a minha forma de representar a minha brasilidade. Agora aqui, eu já estou saltando um pouquinho nessa minha trajetória, obviamente, a gente tem pouco tempo para a gente conversar, então eu vou direto no enfoque da nossa proposição, da nossa conversa hoje. Mas em 2008, eu li um livro que influenciou muito a minha forma de pensar, de ser designer, né? Um livro escrito por um grande filósofo de design, que se chama Victor Papanek. E o Victor Papanek dizia que o que realmente importa do design é sobre como ele se relaciona com as pessoas. E então, naquele ano, eu estava desenvolvendo um trabalho com uma indústria de Curitiba, e aí eu me deparei com uma comunidade que fazia esses tapetinhos de nozinho, né? Algumas pessoas chamam de amarradinho. Eles pegavam o resíduo de tecido das fábricas, de estofado, etc., e produziam esses tapetinhos. Então, eu fui fazer uma imersão ali e eu convidei esses artesãos a criarem em cima de um chassi que eu tinha desenhado e fazerem aquela forma de amarradinho, só que com fios muito longos e com fios de escalada. E aí que eu criei, então, o sofá antropófago. Internacionalmente, ele sai na grande mídia sempre como Dreadlock City, mas o nome verdadeiro dele é antropófago. E essa peça ela virou uma grande plataforma social também, né? Porque a partir desse momento, aquela fábrica que se chamava Roncone começou a trazer aqueles artesãos da comunidade Zumbi dos Palmares para trabalhar ali dentro da fábrica para produzirem esses estofados. Então, muito influenciado por esse pensamento do Victor Papanek. Essa peça está até hoje em linha, porque por conta exatamente, acho que daquilo que eu falava com vocês, quando a gente expressa as nossas raízes, a gente põe alma dentro de um produto, ele é atemporal, né? É um produto que também foi premiado, que teve muita repercussão internacional. E aí, está ainda inspirado por esse processo, né, ainda procurando trabalhar e criar junto com os artesãos, em 2009, com uma outra comunidade, eu me deparei com a questão do fuxico, né, que hoje é tão comum, também se utilizando de resíduo de tecidos de fábricas têxteis e produzindo essa característica aí desses fuxicos. E aí eu convidei, ainda sobre essa plataforma, eu convidei alguns artesãos a virem trabalhar ali dentro da fábrica, e o que foi muito interessante é que eles co-criavam comigo, não é uma criação só do Pedro, né? E aí eu pedi para eles imaginarem a primavera mais florida que eles pudessem pensar. Então, cada sofá desse era um sofá único, e então, assim, neste período, eu representava muito minhas raízes brasileiras. Se naquele primeiro momento que eu mostrei para vocês era em função da sustentabilidade, aqui já era trabalhando junto dos artesãos. Agora, em 2012, a minha forma de representar a minha brasilidade, ela já mudou, né? Eu fui recontextualizar, fui atrás de produtos
banalizados aí no cotidiano, e me deparei com esse cabide característico dos anos 50, e achei linda aquela peça, e montei essa peça única da cadeira, que seria então a cadeira esqueleto. Obviamente o ângulo dela era meio fechado, né, e não era tão confortável, mas a estética, a forma dela estava aí muito bem resolvida. E aí então, o que eu fui fazer? Eu fui estudar a fundo essa ergonomia, né, adaptei a cada um desses cabides de forma que ele abraçasse o usuário, e criei o molde da minha cadeira esqueleto. Mas mais do que isso, eu não queria só criar uma cadeira confortável, eu queria manter a questão da sustentabilidade, mas uma questão sustentável e tecnológica, né? Então a gente incubamos aí uma pesquisa de uns alunos da Universidade de São Carlos, e a gente desenvolveu essas possibilidades de injeção a partir de semente de coco, injeção a partir de semente de acerola, injeção a partir de semente de açaí. Então é um produto sustentável e muito tecnológico. Então nesse momento vocês percebem, não era nem só a questão da sustentabilidade lá de 2000, até porque eu não tinha os recursos para fazer um estudo tão a fundo, ali era outro momento. Em 2008, eu trabalhava a minha brasilidade trabalhando e co-criando junto das comunidades artesãs, e já aqui em 2012, com o uso e desenvolvimento de uma nova tecnologia sustentável e feita a partir de frutos brasileiros. Vocês imaginem que até hoje, 70% da Amazônia, das espécies da Amazônia, são ainda desconhecidas, né? Ou seja, ali a gente tem um grande terroir que pode nos transformar numa potência mundial, né? Desde que explorado de uma forma sustentável, com consciência, existe ali um grande tesouro, um grande diferencial do Brasil. Mas o que eu acho legal é que essa também foi uma forma de botar cada um desses momentos, existia uma forma de mostrar as minhas raízes, de botar alma por trás do meu produto. Essa peça, ela se tornou aí uma das peças mais vendidas do design brasileiro, do auto design, são 8 mil unidades ano, mais exportadas também, a gente exporta ela para mais de 23 países. Mas o que eu acho que é legal? Vai além da questão da cadeira esqueleto, mas a cadeira esqueleto feita com aquela fruta de acerola oriunda de uma região específica do Brasil, né? A questão dessa super localidade. E exatamente por isso que essa peça ela foi convidada a fazer parte do Vitre Chadepot lá da Suíça. Mas então, já a partir de 2017, eu fui procurar expressar a minha brasilidade de uma outra forma. O Pedro era uma outra pessoa. Eu vinha viajando muito o Brasil, descobrindo as maravilhas desse país multicultural, e em cada lugar que eu ia, eu via que existia uma forma de ser brasileiro diferente. Então eu resolvi explorar essa questão dessa localidade, desse local para ser global, né? Ou seja, hoje essa questão da localidade ela é super importante, ela desde sempre permeia o meu trabalho, né? Ou seja, no mundo tão pasteurizado que a gente tem países aí produzindo e invadindo o mundo inteiro com um único produto, né? Como é o caso de alguns produtos, por exemplo, chineses ou de outros lugares, eu acho que essa questão de você ser local é um grande diferencial, né? As minhas raízes, a minha história, sou só eu que tenho relação ao mundo, e o mundo está disposto a conhecer e a se interessar por produtos que têm história, que têm histórias únicas. E desde então eu resolvi expressar a minha brasilidade adotando coleções na qual eu tinha um nome de regiões brasileiras, né? Então essas regiões eu me infiltrava ali, ia fazer uma imersão, conhecer os artesãos do local, conhecer a indústria do local, conhecer as pessoas, de tal maneira que eu pudesse traduzir aquilo com verdade por toda uma coleção. Aqui, conforme eu estava falando para vocês, né, da questão tão em voga hoje, tão importante hoje, que é a questão da localidade, né? Ou seja, cada vez mais a gente não pode criar olhando para fora, a gente tem que criar olhando para dentro, porque o mundo está muito interessado em saber essas histórias verdadeiras e locais. Bom, e aí, em 2017, viajando no decorrer desse Brasil, tive uma amiga, Ana Virgínia, que me levou a conhecer uma região que se chama Cariri, ali no Ceará. E nessa região do Cariri foi um lugar incrível, porque ele parece uma cidade que parou no tempo, né? A maestria de ofício,
os artesãos ainda têm uma função fundamental na economia da cidade, né? E ao mesmo tempo ela tem um cenário, né, uma fauna, uma flora muito característica, muito peculiar. Você tem aí uma grande parte de cerrado, mas você tem aí algumas montanhas que tem uma questão de uma vegetação mais verde, mais densa. Então, aquele contraste ele é muito bonito, né? E a partir de então eu comecei a pensar como que eu vou representar essa atmosfera, né, da região ali do Cariri. Então vocês veem muito aí a questão da localidade, né? Uma pequena região do Brasil para o mundo. E aí uma foto do que é, por exemplo, a cidade de Santana do Cariri. Agora, conforme eu contava para vocês, ali o que eu achei muito interessante é que as histórias ainda são contadas sobre a forma de cordel, né? Então eu tenho aí tanto o artesão que faz a xilogravura, como ele cria o cordel, né? E você tem notícias realmente ali da cidade que são ainda contadas dessa maneira. E você tem ainda, no decorrer das casas, das famílias, retratos pintados, né? Você tem ali o mestre Abidon, que ele faz aí todo o retrato pintado de cada uma daquelas famílias, como era há 40, 50 anos atrás. E por fim, à esquerda, vocês veem, é uma cidade que ela tem também muita questão dos artesãos, principalmente dos escultores sacros, né? Eles se utilizam aí de uma madeira tauari para esculpir esses santos aí, como na comunidade do Mestre Noza. Aquilo tudo me encantou, né? Eu queria ir além do produto com brasilidade. Eu queria apresentar uma coleção que representasse tudo isso que eu estava vendo naquele estante, naquela região que parecia parada no tempo, que se chamava Cariri. E a partir disso, a gente foi, efetivamente, como que eu vou explorar toda aquela magnitude daquele lugar só com produto? Não é possível. Eu tenho que pensar em todos os materiais que compõem uma coleção, o catálogo, a estética do meu estande e, obviamente, as cores. As cores que fazem aquele espaço também estão especiais. Aquele tom meio roseado ali do cerrado, chegando naqueles tons de verdeado daquela vegetação mais densa que a gente tem por ali. E aí a gente desenvolveu também toda uma série de cores, de paleta de cores que fosse representar aquilo, que guiaram não só o fundo todo desse nosso stand, mas também as estruturas todas, os produtos, os tecidos do produto. E aí vocês veem, ou seja, olha como eu fui muito além do que é o produto. Aqui em cima, neste grande retângulo, vocês veem como foi a estética gráfica do meu stand, né? Todos aqueles verdes daquela super mata tropical que eu vi ali, e à direita, todos aqueles tons de rosa do cerrado, junto das questões da xilogravura, dos símbolos, do pássaro, a questão ali do lampião, e a questão também da fauna e da flora local, né? Eu convidei o mestre Abidon para ele retratar todos os designers que desenvolvem produtos para a minha marca, que se chama Lore of Brasil. Ali eu não tenho só os produtos do Pedro Franco, mas eu convidei designers do mundo inteiro para trabalharem conosco. O italiano Alessandro Mendini, a Pininfarina, os irmãos Campana, a eslovena Nika Zupan. E foi muito divertido porque ele retratou o retrato de todos esses designers. E no último dia, todos os designers estavam lá para levar seu próprio retrato, de tão emocionado que eles ficaram com aquilo, né? Aqui, vou mostrar para vocês como que era o nosso catálogo, né? Sobre a forma de cordel. O mestre Zé Lourenço, ele criou a nossa xilogravura e criou o nosso cordel da Lore of Brasil. Convidei também um artesão, que é o Romero, para ele conseguir expressar com essas esculturas de arame todos esses animais daquela região. E por fim, e não menos importante, com o pessoal da Sherwin, a gente desenvolveu a 4 mãos quais seriam as cores que representariam aquele contexto do Cariri. E esse foi o resultado final do stand, né? Eu também convidei designers lá de fora para criar em função de um briefing brasileiro. Essas cadeiras de madeira que vocês veem aqui foi um designer italiano, o Andrea Borgoni, que desenvolveu, mas com o briefing do mestre Noza, que faz aquelas esculturas de madeira. E o que foi muito interessante disso é que a gente acabou, este ano, em 2017, escolhidos como uma das 4 tendências do Salão de Milão
pelo jornal The New York Times. Ou seja, a gente expõe um lugar lá muito importante, do lado de marcas, no pavilhão 20, ao lado de marcas como a Cartel, como a Vitra, como a Poltrona Frau, e de repente a gente estava lá no meio desses gigantes, eleitos pelo The New York Times como uma das 4 tendências, exatamente porque a gente contou a nossa verdade, a gente expressou a verdade daquela região que a gente queria apresentar em Milão, né? Então, conforme eu falei, a partir desse estudo de cores, a gente desenvolveu todos os tecidos, todos os acabamentos dos móveis que foram criados para a coleção. E aí, obviamente, que a partir disso eu comecei a perceber que isso ela gerava muito mais verdade e interesse pela nossa coleção. Não era mais o Pedro falando só de um produto, mas era toda uma coleção na qual as pessoas queriam comprar aquele produto para levar um pouquinho da imagem e da memória daquela coleção, né? E então aquilo se tornou base do meu trabalho. Todas as minhas coleções eu desenvolvo em função de alguma parte que eu escolho desse Brasil que é tão rico, tão plural e tão único no mundo. Já em 2018 eu estava fazendo uma palestra ali na região de Palmas, e aí me levaram para conhecer um lugar incrível que se chama Jalapão. E ali no Jalapão eu me deparei com um cenário assim maravilhoso, que é o deserto do Jalapão, né? Aquelas cores fortes, estridentes, quase neon. A gente tem essas formações todas rochosas, que tem a pedra furada. A gente tem uma outra questão que é muito interessante ali, que são os fervedouros, né? Que são pequenas piscinas que têm uma grande profundidade, mas no qual você boia ali como se você estivesse no Mar Morto, porque aqui os nutrientes e a água ela vem lá de uma grande profundeza da terra, então você não consegue mergulhar por ali. E ali eu falei, putz, isso tem que virar, isso tem história, isso tem que virar uma coleção, né? Recomendo fortemente para quem não conhece, que vá conhecer essa região do Jalapão. E novamente, lá estava eu, lá com o pessoal da Sherry, descobrindo como que a gente ia expressar todo aquele contexto do Jalapão no sentido de cores. E veja, isso é tão importante que eu vou conversar logo de início, porque eu vou ter que desenvolver tecido, vamos ter que efetivamente fazer testes aí com pinturas nos produtos, de tal maneira que tenha um alinhamento aí com a nossa proposta de cartela cromática. E aí vocês veem aí um pouquinho do contexto e das verdades que a gente criou em função do Jalapão. Então, aqui a cadeira esqueleto, que vocês veem à direita, ela ganhou uma versão dourada. Mas por que uma versão dourada? Porque no Jalapão, a gente tem um produto que para mim é um símbolo da localidade, que é o capim dourado. O capim dourado é como essa cestinha que está aqui. E vocês imaginem que esse capim, ele nasce efetivamente dourado, mas só numa pequena região, da região do Jalapão. Em todo o mundo é só ali que nasce esse capim dourado. Nenhuma outra região, nem no Brasil tem esse produto. Então, obviamente, como existe já um equilíbrio, como está, inclusive, começando a faltar o capim dourado, eu só levei a própria artesania feita pelos próprios moradores locais, mas eu não interferi para usar aquele material, porque senão eu vou tirar esse equilíbrio. Mas eu criei, por exemplo, uma cadeira esqueleto gold, exatamente inspirada para homenagear o capim dourado. Vocês veem ali que aquele meu sofá, que é o Under Construction, que naquela outra coleção ele estava em tom de rosa do sertão do Cariri, agora ela ganhou o tom de verde dos fervedouros do Jalapão. E a minha poltrona Caos vem nesse tom de amarelado desértico ali da região. Então eu acho muito interessante que vocês veem, quem traz a verdade da minha coleção são o uso de cores. Esse grande retângulo ao fundo, novamente, a gente criou toda essa gráfica, envelopou o nosso stand, traduzindo um pouquinho o que seria toda aquela parte também, que eles têm uma parte de duna que se junta e se transforma numa grande mata ciliar. E a gente representou isso também no decorrer de todo o nosso stand. E aí um pouquinho do que é algumas fotografias, do que é o Jalapão e a cartela climática que nós criamos com a Sherry, traduzindo um pouquinho daquela realidade. E aí uma foto do nosso stand. E por fim, a nossa última coleção apresentada em Milão, que foi inspirada em Fernando de Noronha. Eu estava novamente fazendo uma palestra em Recife e aproveitei e dei um pulinho nessa ilha tão especial que é Fernando de Noronha. Mas o que me marcou de lá
e que me fez e me moveu a desenvolver uma coleção para Fernando de Noronha foi ver o pôr do sol mais lindo que eu já vi na minha vida, um pôr do sol com todo o degradê de tons de laranja. E aí, novamente, a gente foi junto com o pessoal da Sherry, nos mergulhando, desenvolvemos um pouquinho de todas essas cores aí que comporiam a nossa coleção. Levei algumas fotos ali, junto da Paty, etc., e a gente começou a desenvolver um pouquinho dessa cartela cromática aí, para então ir para a questão do produto. E aí vocês veem um pouquinho o que foi o nosso stand do ano passado, né? Cada vez mais vocês percebem que a gente vai chegando a uma característica muito imersiva das pessoas. A gente quer que as pessoas se sintam ali, por exemplo, na ilha de Fernando de Noronha, né? Transcende totalmente a questão do produto. Mas o produto é uma peça importante de maneira que as pessoas podem materializar, ter uma posse um pouquinho daquela instalação e daquela região. E aí vocês veem novamente uma peça que é muito icônica nossa, que é o Sofá Under Construction. Agora vocês veem que a gente desenvolveu tecido com todas essas nuances de laranja que a gente definiu, das cores. E a gente tem aqui do lado a mesa camaleão ou o tapete Noronha, todos explorando todo aquele degradê de laranja e as cores que nós definimos aí com a Sherry Williams. Acho também sempre curioso que a gente pega as cores da Sherry, vocês veem sempre que tem os nomes de regiões brasileiras, eles já nos guiam em função disso, né? Então você vê aí que você tem calor humano, doce de abóbora, dunas maranhenses, ou seja, a Sherry Williams também é muito movida por essa questão aí também dessa localidade. E aqui foi uma peça também que eu criei, apresentei nessa coleção no passado, que é o Aparador Desconstruction, que você desconstrói ele inteiramente e que ele também segue as tonalidades que a gente determinou, um acabamento meio gold e que remete àquele entardecer de Fernando de Noronha. Agora eu ia pedir para o Lucas inserir para nós um vídeo no qual eu vou introduzir a nossa mais recente coleção que eu estou apresentando aqui em antemão para vocês. Propósito. Tudo começa com um propósito. E o manifesto da nova coleção é um contraponto ao crescimento da grande malha, da grande trama, da grande inteligência artificial da Matrix. E é em pró das tramas feitas por mãos brasileiras. Um elemento local e global que veio da Europa no século XVIII, a princípio para produzir as roupas da família real portuguesa e que ganhou autoralidade. Uma trama made in Brasil, pensada no Brasil, por comunidades brasileiras e ganhou autoralidade inclusive regional. É possível você perceber a origem das rendas brasileiras, a renda baiana, a renda sergipana, a renda pernambucana, cada uma com as suas características. E é baseado nisso e no pensamento do Victor Joseph Papanek, que diz que a única coisa importante sobre o design é como ele se relaciona com as pessoas, que surge a nova coleção, a coleção Rendas, que acredita que o design pode mudar o mundo, ele pode deixar o mundo mais belo e ele pode unir os fazeres, como uma engrenagem que una as pessoas. Um design social, que é feito por mãos brasileiras, por indústrias brasileiras e que trazem as nossas memórias brasileiras, as nossas memórias de uma vida. Uma utopia possível, aonde o handmade tem uma intersecção com factory made. Esse é o futuro que eu acredito. Muito mais que objetos, temos os objetos que falam e que contam histórias dentro
da nossa casa. Essa é a utopia de um design possível. Como vocês puderam ver, essa nova coleção ela nasce a partir de um manifesto. Eu me recordo de voltar muito incomodado de Milão ano passado, onde havia uma grande tendência de grandes players do design mundial criando em função da inteligência artificial, ou seja, robô que está criando aquele produto em função de alguns algoritmos que você coloca. E aquilo me incomodou muito, né? Conforme eu falei para vocês, o design com propósito, eu acho que ele é uma palavra de ordem nos dias de hoje. Acho que a gente pode deixar o mundo mais bonito a partir do design. E como tema, para representar essa nova coleção, eu escolhi a Bahia, né? A Bahia porque, além de ser um dos lugares mais antigos do Brasil, um lugar que a gente tem uma miscigenação, a gente tem o contraste também dessa questão do natural, do antigo, do moderno, e principalmente porque existem vários artesãos e principalmente rendeiras na região da Bahia. Então, em função desse manifesto, e muito inspirado pela região da Bahia, especialmente essa região aí da foto do Pelourinho, nós vamos apresentar a nossa próxima coleção inspirada na Bahia. E aí eu gostaria de fazer um parênteses, né? Dessa sinergia com a Sherry Williams, né? Ela desenvolveu esse ano as cores dela em função de 4 pilares, né? A gente tem aí o pilar santuário, o encontro, a continuidade e a fusão. E aí, conversando com o pessoal da Sherry Williams, a gente viu muita sinergia desse conceito, daquele espaço, com esse pilar do encontro. E olha a definição do encontro, as heranças e as histórias por trás delas dão ao design um significado especial e definem a textura ricas da paleta encontro, camadas de características locais. Ela foi quase que feita e pensada para essa nossa nova coleção, né? E exatamente por isso ela rege as cores que eu me utilizei aí no decorrer dessa minha nova coleção, inspirada na Bahia. Né? Aqui a gente tem a inspiração orgânica, tons terrosos, como alecrim selvagem, que trazem uma lembrança sutil de que a beleza sempre tem origens humildes. Eu acho que isso é um ponto tão importante nos dias de hoje, né? Essa questão da beleza da simplicidade, e eu me lembro sempre do mestre Gerard, que faz esse tipo de artesania ali na Bahia, santos e objetos com rendas, e que tem uma sabedoria, uma sofisticação em função dessa simplicidade dele, né? A questão da sabedoria ancestral. Às vezes eu vejo uma coisa que é sempre muito importante, é a gente buscar também e trabalhar junto com os artesãos, porque eles fazem parte dos nossos arquétipos. Na verdade, a forma mais antiga do fazer é o artesanato, né? E a gente não pode deixar ele morrer, a industrialização engolir esse processo, porque se morre um pouco da nossa artesania, ela mata um pouquinho aquilo que nos trouxe até aqui aos dias de hoje. E principalmente na questão do rendado, sabe? Esse ano eu escolhi fazer toda uma coleção em função de rendas. E assim que eu coleciono há muito tempo rendas de todas as partes do Brasil, e assim que eu defini que eu ia fazer uma coleção inspirada em rendas, eu fui conversar com uma rendeira que fazia umas rendas com corda, com linha de carretel. E quando eu cheguei lá, infelizmente ela já tinha idade, ela tinha falecido. Mas nem os filhos e nem os netos dela quiseram aprender aquele fazer. Então eu digo que é um fazer, um livro que se fecha e que pertencia à nossa cultura. Então eu acredito muito nessa questão desse saber ancestral e que também é um contraponto, né? Essa questão só mecanizada, essa questão de tecnologia, enfim. E aqui, novamente, a gente se debruçou aí com o pessoal da Sharon para a gente escolher quais seriam as cores
que a gente iria compor essa nova coleção, né? Uma é a Baía de Todos os Santos, que é esse azulado que remete às casinhas coloniais ali da região da região do Pelourinho. A cor especiarias, que me remete muito a essa escultura do mestre Gerard. A cor do incenso de mirra, que me conecta, me leva muito a pensar na questão desses algodões alvejados que eles têm lá, que eles produzem, pequenas comunidades que produzem o próprio algodão que usam para fazer o seu rendado. E, por fim, essa questão que nós temos do bronze conectado, né? Esse ano a gente explorou muito essa questão desses tons de bronze, de cobre, esses que remetem a essas matérias-primas naturais para o desenvolvimento de toda a nova coleção. Agora, aqui, um ponto sobre a questão das rendas, né? Conforme eu falei para vocês, eu coleciono renda oriunda de todas as partes do Brasil, e aqui eu fiz um fusion dessas rendas brasileiras, até como um símbolo, né? O Brasil é um grande exemplo para o mundo, como um país tolerante, um país que tem diferentes raças e credos e que vive de uma forma harmônica. E aí eu quis criar novas rendas a partir de um fusion de rendas que são de diferentes localidades, né? O bilro do Ceará, junto da renascença do Pernambuco, levaram a uma nova estética de renda. Isso para a gente agregar na questão das máquinas, né? Para ser reproduzido aí pela grande indústria. E a coleção inteira, ela cria essa tensão, né? Ela mostra um mundo possível que tem a intersecção do feito à máquina e o feito à mão. Não é um ou outro. A gente não pode pensar só no feito à mão, mas igualmente a gente não pode pensar só no feito à máquina. A gente vai ter um mundo melhor se a gente considerar essas duas formas de fazer diferente. A tecnologia, ela é importante, e o fazer manual, ele é importante. E aí, dentro dessas pesquisas de rendas, essas rendas que eu vinha colecionando, eu me deparei com uma artesã baiana, a senhora Ana Caires, e ela estava fazendo um trabalho todo com ponto cruz. E eu acho muito legal, né, falando também da questão da sustentabilidade, pelo seu valor, pela sua alma de cada produto, aquilo me remeteu imediatamente à minha avó, fazendo aqueles pequenos panos com bordados. E aí eu trouxe um pouco uma linguagem tecnológica, né, para ser aplicada. Eu compus em cima do ponto cruz tradicional, né? Então a gente criou aí um ponto cruz que ele é meio pixelado, conforme vocês veem aí. E aí, se num primeiro momento eu peguei uma peça minha, que é a poltrona Under Construction, e co-criei com essa artesã baiana, que é a dona Ana Caires, então, na verdade, eu mandei uma estrutura para ela e falei, olha, dentro do seu trabalho, imagina como vai ficar a melhor composição, aí, a melhor criação sua para a poltrona Under Construction. E aí, ela me trouxe essa proposta que eu amei, e também é um trabalho social, né? Aqui tem os dois saberes, o saber do Pedro, a tecnologia, e o fazer da estrutura da Under Construction, e também tem o fazer manual da dona Ana Caires, do Recôncavo Baiano. Mas, ao mesmo tempo, eu trouxe essa linguagem do ponto cruz para a grande máquina, para a grande indústria, por exemplo, de tapete. Eu criei esse tapete que se chama ponto cruz, né? Então, eu tenho aquela versão raiz daquela memória emocional do ponto cruz traduzida pela grande indústria, né? Então, olha, não existe uma beleza, um mais bonito que o outro. Os dois, cada um tem a sua beleza com a sua solução, né? E, novamente, todas as cores que compõem, desde desse ponto cruz criado pela dona Ana Caires até a versão industrial, foi em função daquela paleta de cores que eu mostrei anteriormente para vocês, que é a questão do encontro da Sherry. Também levei essa questão do ponto cruz, essa linguagem digital que eu criei, para o mundo da cerâmica, né? O que eu acho interessante, olha como você ser local no mundo global te transforma em único, né? Só essa empresa com essa cerâmica específica vai ter esse desenho de cerâmica no mundo. Não existe consciente coletivo. Aqui são as nossas raízes traduzidas com a tecnologia da nossa indústria, e nenhuma outra indústria cerâmica do mundo vai trazer dessa mesma forma esse pensamento. Então, isso que eu acho que é interessante, né? Esse paradoxo de que você ser local hoje é você ser global. E aí eu traduzi todas essas questões
dessas diferentes rendas, da renda de bilro, da renda de renascença, do macramê, para diferentes propostas de móveis que eu criei, como, por exemplo, esse cabinet chamado Rendeiras, que é esse armário chamado Rendeiras. Aqui eu tenho o tapete inspirado na renascença, mas eu tenho também uma mesa de centro chamada Nouveau. Mas o que eu acho interessante dessa mesa de centro? São essas pedras que eu uso em cima dela, com esses diferentes desenhos. Aqui, na verdade, é uma pedra única de uma região específica do Brasil, do interior do Ceará. É uma pedra que se chama Pérola Santana. E eu confesso para vocês que eu era muito ignorante sobre as pedras brasileiras, eu estou encantado hoje com as pedras brasileiras. Elas têm uma formação geológica 4 vezes mais antiga que qualquer mármore italiano. Então, essa Pérola Santana, vocês imaginam que ela tem toda a história da humanidade, está registrada nessa pedra. E aí a gente fez uma aplicação, uma hora por máquina e outra hora de uma forma manual, com polimento, com uma máscara que nós criamos sobre essas minhas rendas autorais nessa mesa que se chama a Nouveau. Esta é a poltrona que se chama Rendeiras, na qual eu coloquei essas diversas rendas que eu criei em função da junção e do fusion de outras rendas. É isso que faz o desenho deste encosto da poltrona Rendeiras. E aqui, na mesma linguagem daquela mesa de centro, Nouveau, vocês veem a mesa de jantar. E eu gosto muito de pensar por que Nouveau, né? Porque na época do Art Nouveau, não se pensava, se pensava, na verdade, 360 graus de espaço, né? O arquiteto, o design de interior, o design de produto, ele pensava em desenhar o tecido, a estrutura, o teto, o piso, era tudo uma máxima decoração. E aquilo me influenciou muito depois que eu li esse livro do Art Nouveau, e por isso que essa mesa tem esse nome. Essa poltrona Rendeiras, ela tem também o sofá Rendeiras. Agora, aqui eu abro um produto também que para mim ele é muito simbólico dessa coleção, né? Que ele mostra a beleza do feito à mão e do feito à máquina. Ele é o aparador Renascença. À esquerda vocês veem uma máquina CNC cortando a minha renda autoral sobre um painel. E à direita vocês veem essa mesma renda autoral minha sendo aplicada por uma artesã aqui do interior de São Paulo, que chama Fafá, ela é uma artesã do registro, e aí ela está fazendo manualmente. Agora, olha que bacana, essa foto é sobre o trabalho da Fafá. Então, ela é indomável, ela também cria junto comigo. E aí, você percebe a diferenciação em cada porta, nenhuma porta é igual a outra, ela é feita à mão. E você também percebe que ela consegue chegar com esse desenho quase até as extremidades, né, da madeira, do painel. Coisa que com a máquina eu já não chego, né? A máquina, eu tenho aquela precisão reproduzindo exatamente o que o Pedro Franco pensou, né? E aí, ela tem as limitações da máquina. Vocês veem que esse desenho ele não chega até a extremidade, ele para um pouquinho antes. E você tem também a beleza desse movimento contínuo. Agora, não tem um mais bonito que o outro. Tanto o aparador feito à mão pela Fafá tem a sua beleza, assim como o aparador usinado na máquina tem a sua beleza. O que mostra a importância desses dois mundos, né? Não pode ser como eu vi lá em Milão, produtos só criados em função da inteligência artificial. Aqui a coleção de cadeiras, a Flá, foi uma coleção que eu desenvolvi em homenagem à minha esposa. E aqui, novamente, vocês vão ver a questão da beleza, do feito à máquina e feito à mão. Nessa versão que vocês estão vendo na tela, ela tem os encostos usinados em máquina CNC, com uma outra tecnologia, e as minhas rendas autorais, né, que são aplicadas. Então, ela tem 4 tipos diferentes de encosto que trazem esses desenhos das rendas autorais. Mas, ao mesmo tempo, o ano passado eu estava lá no Pernambuco e me deparei com um trabalho incrível da Fernanda, uma artesã da Verde Joias, e ela pega folhas da natureza, joias, e ela eterniza aquilo num banho de cobre. E aí, quando eu vi aquilo, eu vi também que ela tinha feito um bracelete a partir de um pedacinho de renda. Aquela renda ela tensionou, mergulhou naquele banho de cobre e aquilo foi eternizado sob a forma de um bracelete. E aí eu convidei ela, desafiei ela, na verdade, a pegar as minhas rendas, aquelas rendas que eu vinha colecionando, e a transformar em grandes peças que eu posteriormente coloquei no encosto das minhas cadeiras, como vocês veem aí.
Aí, se lá naquela anterior feita pela máquina eu tenho a produção seriada, obviamente, exatamente fiel uma outra e com custo mais reduzido em função da velocidade de produção, aqui eu tenho produtos feitos de uma forma única. Né? Cada encosto, não tem um encosto igual ao outro. Porque, na verdade, eu peguei aquelas minhas rendas autorais, mergulhei ela no cobre e eternizei ela para todo sempre. Inclusive aquela que eu falei para vocês, que a artesã morreu, que fazia um bordado de renascença com linha de carretel. Né? Ele também foi eternizado para todo sempre e virou encosto de uma das versões. Então, qual que é a versão mais bonita da cadeira Flá? As duas são bonitas. Né? As duas têm sentido. E também usei esse mesmo princípio para desenvolver essa, que é uma peça também muito simbólica da coleção, que não por acaso ela se chama Raiz, né? Uma vez que toda a minha coleção, todas as minhas peças, todas as minhas criações são feitas a partir das minhas raízes, né? E o tampo delas são exatamente essas rendas eternizadas com essa artesã do Pernambuco, a Fernanda. Meu muito obrigado, permaneço aqui para um bate-papo com vocês, perguntas são bem-vindas, meu muito obrigado, obrigado Paty, obrigado a todos aí, da Carol e a todos da Moderno Eterno, a Modernos e Eternos, e principalmente a todos vocês aí, meu muito obrigado. Pedro, foi incrível. Obrigada pela sua apresentação. Eu sempre fico maravilhada cada vez que eu te ouço falar, eu te ouço apresentando. É uma aula. E aí a gente vê muita sinergia do seu trabalho com o trabalho que a gente faz de tendências. Eu sei que aqui você já antecipou aí uma boa parte da nossa paleta encontro, que eu vou estar conversando também com o pessoal, explicando, né, todas essas paletas que você falou aí para a gente na semana que vem. Mas é incrível, eu acho que o que você coloca, né, no seu trabalho, como ir além de forma, função, colocar suas experiências, como você falou, as suas cicatrizes, né, isso traz a alma e fica realmente atemporal. É incrível tudo. Eu sou suspeita para falar, porque essa parte de renda, essa coleção de renda ficou maravilhosa. E tem também aqui, é o que você falou, a mesa raiz, né, assim como a nossa cor do ano, que é inspirada na natureza, raízes da natureza, a gente coloca, tem muito aí no seu trabalho. Então, acho que é uma combinação perfeita. Parabéns pelo trabalho, parabéns pela apresentação. E, pessoal, se quiser fazer pergunta, o chat está aberto. Carol, você quer falar alguma coisa? Eu estou aqui já falando, né? Já começando a fazer aí as conexões, mas fica aí à vontade para falar o que você quiser. Eu fecho aqui meu áudio, você comenta. Não, eu só quero agradecer, Paty, foi um sucesso, eu fico encantada, eu acho o trabalho do Pedro incrível, como eu não sou da área, então conhecer esse processo de criação eu acho fantástico, para mim não foi uma palestra, foi uma aula, eu estou encantada mesmo, quero agradecer, né, Pedro, mais uma vez, essa abertura, né, eu acho que é muito interessante quando o artista, porque isso para mim, isso é coisa de artista, consegue expressar e mostrar, externalizar isso, né, para nós que estamos aqui para admirar esse trabalho tão incrível. De verdade, quero agradecer a Paty. Estou vendo, né, muita gente elogiando o trabalho do Pedro, e isso é um reconhecimento merecido. Obrigado, Carol, obrigado, Paty, pelos comentários, e muito obrigado, um prazer, obrigado. Permanecemos aí para as perguntas aí do pessoal, que vocês quiserem. Eu tenho uma pergunta para te fazer, Pedro. Como você fica antenado com as tendências? O que você pode dar de dica para quem está vendo a gente aqui? Como é que as pessoas podem ficar antenadas com as tendências aí para poder aproveitar e usar esse conteúdo no desenvolvimento dos projetos, no processo criativo? Paty, essa pergunta eu podia devolver para você também, que sabe fazer super bem esse estudo aí todo de tendências, mas eu acho
eu acho uma pergunta muito pertinente, né? As pessoas às vezes perguntam para você, perguntam para mim se a gente tem uma bola de cristal, para a gente saber aí o que vai vir e etc. E quando, na verdade, o que acontece é que nós precisamos ser um pouco antropólogos, né? Um pouco, a gente tem que estar um pouquinho ligado aí no que vem acontecendo na sociedade, porque a resposta vem de lá. E hoje a gente tem uma rapidez nessas informações, está tudo democratizado aqui nas nossas mãos, né? Eu gosto muito da definição de tendência, de que a tendência é a inclinação em função de movimento social, econômico e político. Ou seja, tudo que nos cerca, né? Uma questão econômica, uma nova tecnologia, uma questão política, tudo aquilo vai influenciar um pouco para que caminho nós estamos indo, né? Eu gosto sempre de citar de exemplo que um grande birô de tendência dizia que antes da pandemia, que a maior tendência das pessoas até 2050 era que 80% das pessoas iriam morar em grandes centros urbanos. E aqui a gente tem um monte de arquiteto e decorador que vão testemunhar de que aumentou muito o interesse de clientes que estão comprando casas no interior, que estão reformando ou alugando casas no interior, para fugir um pouquinho dessa questão urbana e se conectar e se blindar um pouco com a natureza, né? Assim como já dizia a questão da pesquisa de tendência de vocês. Então, eu acho que é isso, eu acho que a gente está sempre analisando a partir de jornal, de sites, e separar. Eu brinco que a minha sala aqui, ela parece uma sala um pouco de doido, né? Porque eu vou recortando um monte de informações, grudo na minha porta, no meu Facebook ali eu uso como um uso próprio, eu compartilho ali todas as notícias que eu acho interessantes nesse sentido comportamental, de tal maneira que vire uma biblioteca aí de entendimento do anseio das pessoas. Então eu acho que é isso, eu acho que a gente está muito antenado e entender que todos nós podemos entender e estar à frente das tendências só olhando um pouquinho desses comportamentos. Ótimo, obrigada. Eu compartilho muito do que você disse, a gente está sempre antenado aí nos comportamentos, antecipando aí muita coisa, e eu acho que tem sempre aquela busca, né, e aquele anseio de saber qual é o próximo passo, está sempre antenado, assimilando o maior número de informações, visitando sites, chegando através de conversas mesmo, né, bate-papo que a gente está analisando aí no comportamento humano e em todos esses outros aspectos que você colocou. Obrigada. Carol, você tem uma pergunta para o Pedro? Eu tenho. Pedro, como os arquitetos, designers, né, os profissionais da área, eles podem expressar a globalidade nos projetos de interiores e de arquitetura? Como que você, qual que é a sua visão sobre isso? Carol, eu acho que o ponto principal é a questão das nossas raízes, né? Qual o contexto que nos cerca? Aquilo que nos transforma em único, né? Vocês aí em BH têm uma forma de viver a vida, um contexto de um tipo de artesania, de cores, de locais aí nas cercanias, que transformam vocês em únicos até em relação a mim aqui em São Paulo, quanto mais em relação ao mundo, né? Então, eu acho que principal é a gente não olhar para fora, porque tudo que a gente cria para fora, aí sim, vem o inconsciente coletivo, vem aquela questão que é igual, porque, na verdade, a gente está criando uma coisa que não somos, que não são as nossas raízes, que não nos transformam em único, né? Eu brinco que eu empresto um pouco dessas raízes, eu viajo o Brasil, faço essas imersões em cada lugar para conseguir traduzir essas raízes diferentes do que é ser brasileiro. Então, expressar a localidade é a gente explorar e entender um pouquinho quem são esses artesãos, qual que foi a história aqui da tua própria cidade ou estado. Eu acho que são características que são muito nossas, são únicas e são exclusivas, né? Isso pode ser caracterizado de diferentes maneiras, conforme a gente estava vendo. Eu posso ser único e local me utilizando de uma cartela de cores que, para mim, ela é muito verdadeira dentro daquele meu contexto. E aí o pessoal gosta muito de dizer da questão do storytelling. Storytelling, na verdade, eu posso chamar ele de alma, né? É a alma que traz a verdade para cada projeto. E quando você explora a sua raiz, a verdade ela vem à tona. Tudo que você abrir a boca para falar, ela vai vir com muita propriedade, porque aquilo faz parte, efetivamente, do nosso DNA.
Ok, muito bom. Eu ia te perguntar aí como a gente pode usar o storytelling no processo criativo, dica, mas você já acabou emendando uma na outra, já deu a resposta, mas é isso aí, muito bom. Eu acho que essa questão de você trazer a alma e suas experiências é uma coisa super diferente, e quando você coloca, né, a sua alma, né, o seu coração no processo, tudo fica muito mais valioso, não só para você, como para as pessoas que estão ouvindo, que estão admirando aí o seu trabalho. Eu vejo muito isso. Bom, mais perguntas? Aqui no chat, acho que a gente não tem mais perguntas, a gente, inclusive, já estourou o tempo, mas é bom, né? A gente vai falando de cor, vai falando de tendência, vai falando de processo criativo, acho que é um tema que é muito envolvente, e quando a gente tem pessoas que são experts nisso, então fica mais envolvente ainda. Então, eu quero agradecer, Carol, obrigada pela oportunidade, pessoal da Modernos Eternos, obrigada pela oportunidade da gente estar aqui hoje, trazer o Pedro. Pedro, muito obrigada de coração por você estar participando com a gente. Eu sou muito sua fã e eu sou muito grata pela gente ter tido essa oportunidade de fazer essa collab esse ano. Espero aí que a gente consiga aí atingir a todos com essa sensibilidade que você traz aí para o teu trabalho, assim como a gente traz também quando a gente escolhe as cores de uma paleta. Então, obrigada a todos, acho que agora cada um de vocês aí vai se despedir e a gente fica por aqui. Paty, meu muito obrigado. Para mim, conforme eu falei, eu poderia ficar 3 horas falando do que eu amo fazer aqui, conversar sobre isso, é sempre um grande prazer. Agradeço aí a possibilidade desse encontro, agradeço a você, a Sharon, que vem colaborando tanto aí no desenvolver da nossa coleção. Queria agradecer a Carol aí pela hospitalidade, o pessoal da Modernos. Também queria deixar meu agradecimento aí do Making Off, do Lucas aí, que tornou também possível aí uma super tecnologia, tudo preparado com muito carinho. Muito obrigado a todos vocês e até a próxima.